Então, iniciando aqui, bom dia a todos aí, pessoal que está aí na sala. Então, hoje é o quinto dia do nosso curso de Excel aí. Hoje é um dia mais tranquilo em relação aos outros, as fórmulas já não são tão complexas assim, né? O pior já foi, que foi esse meio que a gente acabou tendo que fazer, PROC-V, índice, CORRESP. Agora fica mais tranquilo. Então hoje é a última aula, assim, que a gente vai ver fórmula isolada. Nas próximas, aí a gente já vai ver ele com aplicação para a gente fazer gráficos, para a gente fazer umas análises um pouquinho mais bonitas, vamos dizer assim. Então, iniciando aqui, até o momento a gente viu tudo isso, né? A gente foi até o índice CORRESP, que foi a última aula. Eu disse que ia passar de novo com vocês índice CORRESP, porém se sobrar um tempinho, aí eu volto para ela, tá? Só pra gente matar logo esse tópico aí, e pra gente começar a pôr em prática todas essas funções. Então hoje a gente vai ver aqui concatenar, extrair texto, funções envolvendo tempo e como unir essas funções. Tá? A gente também já viu formatação condicional, questão de base de dados, a gente viu que não pode mesclar dentro da base de dados, a gente viu que para ser uma base de dados tem que ter o mínimo de formatação possível, né? A gente tem que conseguir inserir informações de forma que a gente não mexa na estrutura. Tabelas e gráficos dinâmicos, né? Não só os dinâmicos, mas também os gráficos, vamos dizer, estáticos, entre aspas, porque eles também acabam se alterando. E vai ser na próxima aula. Tá? Segmentação de dados, preciso deixar isso aqui em azul, que a gente já viu também. Essa parte de segmentação. Não, segmentação não, a gente viu validação de dados. A gente viu validação de dados, que está lá em cima também. A gente vai ver segmentação quando for fazer gráfico dinâmico, tá? Que serve para a gente poder filtrar alguns dados. E macros, a gente vai ver também um pouco de macro aí, tá? Nada tão avançado, mas já dá pra gente fazer algumas coisas aí. Porque se for fazer a parte avançada de macros, VBA, é um outro curso aí, né? Que é bem demorado também. Então aqui beleza, então vamos para as nossas funções. A primeira função que eu quero trazer aqui para vocês é a função concatenar. Essa função ela é utilizada, né, no caso com texto, pode ser número também, tá? Na verdade, o que ela faz, né? Ela concatena. Ela pega textos que estão em células diferentes e une para uma única célula, tá? Então, às vezes, você tem uma base de dados lá que seu texto vem tudo separado e você quer juntar, você consegue juntar eles. A gente vai ver depois lá na prática, tá? Então, basicamente, essa função ela pega vários textos, números e une num lugar só. Tem a função extrair texto, tá? Essa função, o que, que ela faz? Às vezes você tem um texto que tem nome, tem um monte de coisa, sabe? Só que numa célula só. Então, às vezes você quer trabalhar com esse dado para fazer alguma análise, para fazer algum PROC-V. Aí o que acontece? Eu extrair texto, ele vai lá nesse texto seu e extrai uma parte do seu texto para outro lugar, tá? Então a gente vai ver também na prática. Então basicamente a gente coloca aqui qual que é o texto, né? Onde está a fonte de dados. A gente fala qual que é o número inicial que a gente quer começar a fazer a extração e quantos caracteres tem. Então, por exemplo, eu quero começar a fazer a extração a partir da décima palavra, tá? Da décima sílaba ali. Aí, a partir desse ponto, eu quero que a função me traga 10 textos, me traga 10 palavras, 10 sílabas a partir desse ponto que eu defini. Então ela vai lá nesse ponto que você falou, que é a décima, e pega mais 10 para frente e extrai. Tá? A gente vai ver depois também. Depois dessas funções aí que são mais usadas assim para questão de texto, a gente vem para as funções que envolvem tempo, tá? Vocês vão ver, trouxe um exemplo aí. Eu uso bastante no meu dia a dia essas funções de dia, de tempo, porque eu trabalho com cronoanálise, né? Uma parte do meu trabalho. Então eu preciso ir lá no lugar, coletar um tempo, coletar a amostra para depois fazer uma análise no Excel. Seja para calcular o minuto homem de um processo, né? Para calcular qual é o tempo em minutos de tal atividade. Então eu trouxe um exemplo aqui meio que parecido, vocês vão ver. Então basicamente a função dia nesse caso, ela vai extrair o valor do dia de uma data. Você tem uma data lá específica. Aí o que acontece? Essa função ela vai lá no dia, que nesse caso aqui ó, do exemplo é o dia 22. Ela vai lá no dia
22 e vai trazer o número 22. Então aqui, ó, quando eu aplico a função dia nessa data, o que ela faz? Ela pega o 22 e extrai para fora. Então aqui tem uma descrição. Então na verdade o dia ele é um número inteiro aqui, ó, que varia de 1 a 31, tá? Então ele vai buscar aqui e vai trazer a parte. Por que é importante essa? Às vezes você quer fazer uma conta, você quer fazer alguma análise para um dia específico. Aí para você conseguir usar o PROC-V, por exemplo, você precisa falar, você precisa dar para ele um dia de referência. Por exemplo, eu quero buscar na minha tabela somente coisa que é dia 1, né? Tudo que é dia 1. Então, da forma que está aqui, ó, inteira desse jeito, você não vai conseguir usar o PROC-V. Por quê? Porque aqui não tem o dia 1, por exemplo. Estaria o dia 1 do 5 de 2021, tá uma data completa. Mas você quer ver só do dia, né? Só do dia. Você tem um ano, você quer saber, tipo, no ano, quanto eu gastei somente no dia 1º, por exemplo. Aí você precisa pegar, vir e extrair esse dia para fora, para conseguir puxar a informação, tá? A gente vê depois na prática alguma coisinha também. Igual o dia a gente tem a função mês, que é o mesmo conceito. Ela vai pegar, você vai digitar igual mês. Essa função vai lá na sua fonte de informação, que é a data, e vai extrair o valor do mês. Então, você tem 22 de 5 de 2021. Ela vai lá e puxa o 5. Tá? Então, isso daqui também é útil. Por exemplo, você quer fazer uma análise financeira sua. Você quer saber o quanto que você gasta por mês, né? Em janeiro, fevereiro, março e abril. Só que você, nas suas despesas, lá na hora de fazer o cadastro, vou cadastrar uma despesa agora. Você vai pôr o dia de hoje. Então, compra no mercado. Você põe compra no mercado e você vai pôr o dia que você fez a compra. Tipo hoje, 22 de 5 de 2021. Só que na hora de fazer a análise, para você, não importa o dia que foi feito, e sim o mês. Então o que você faz? Você vai lá, você extrai o valor do mês, para depois você conseguir fazer gráfico. Aí aqui, ó, aí claro, você vai ter que fazer uma gambiarrinha, entre aspas, tá? Você vai ter que fazer uma adaptação. Porque você sabe que o 5 é o mês de maio, certo? Aí você vai ter que fazer uma função para falar, tipo, C5, então escreva maio. Aí você consegue puxar. Mas isso daqui a gente vai usar bastante na hora de fazer os gráficos, tá? Porque a gente vai ter uma base lá com as datas, se a gente quer fazer a análise de um mês específico, a gente vai ter que extrair dessa data qual é o mês para conseguir fazer a análise, tá? Mas é bastante útil também. Função ano. Da mesma forma que as anteriores, a função ano, ela vai lá na sua data, pega o ano e traz para você esse valor, né? Lembrando que é sempre um valor inteiro. O ano, né, ele vai aqui de 1900 até 9999. Tá? Mas a lógica é a mesma. Então se eu aplicar a função ano aqui, ó, vai trazer o 2021. Que é a mesma forma, eu posso fazer uma análise anual aí. Função hora. Essas funções de tempo aqui, ó, hora, minuto, segundos, é isso aqui que eu uso bastante lá, para eu conseguir fazer a análise. Vocês vão ver depois por quê. Então a função hora, ela vai, você tem lá um tempo, né? Você tem uma função horária ali, né? Uma hora, que nem aqui nesse caso, né? A gente tem aqui 8 horas, 30 minutos e 15 segundos. Se eu aplicar a função hora em cima disso, o que ele vai fazer? Ele vai lá na hora, vai me trazer o número inteiro, referente à hora, e joga aqui para fora. Por que é útil? Porque da forma que está aqui, ó, em formato de hora, igual está aqui, eu não consigo fazer cálculo, né? Eu não consigo multiplicar por um fator, eu não consigo trabalhar com valores decimais aqui, né? Porque quando eu vou fazer análise, eu quero fazer algum cálculo, eu preciso que o valor esteja em formato decimal, para eu conseguir trabalhar com ele, para eu conseguir multiplicar, conseguir dividir. Da forma que está aqui, eu não vou conseguir fazer divisões com ele, multiplicação, entendeu? Essas coisas. Então, eu preciso extrair o valor da hora para um formato aqui inteiro, né? Aí, claro, pode ser que dê um valor quebrado, né? No caso, quando for segundos. Se a gente for, por exemplo, eu quero fazer uma análise em minutos, né? Então aqui, ó, eu teria 8 horas, minuto, meia hora é igual a 0,5 horas. Então eu teria aqui, né, 8,5 horas. E alguns quebradinhos aqui por causa dos segundos. Então, a função hora, minuto, segundo, ela facilita muito esse cálculo pra gente. Vocês vão ver depois. Então, né, nesse caso, a hora ele varia de 0, vai ser meia-noite, né, meio-dia, e vai até as 23, né? Nesse caso aqui, ó, é PM, tá? Que é da meia-noite, tá certo, né?
que é da meia-noite, que já virou dia, que é AM, e vai até as 11 da noite, tá? Função minuto é a mesma jogada, então essa função ela vai lá no seu tempo, na sua hora, e vai extrair somente o 30. Aí, por exemplo, então isso daqui é 30. 30 é o quê? 30 minutos. Só que eu transformar isso aqui em hora, eu vou pegar esse minuto e vou dividir por 60, né? Porque uma hora a gente sabe que tem 60 minutos. Então, se uma hora tem 60, né, quantas horas tem 30, né? Se 60 é uma hora, 30 que é metade é meio. Então, se eu fosse fazer a conta lá e quisesse trabalhar somente com horas, eu ia pegar o hora, que já está em hora normal mesmo, né? Essa parte aqui, o 8, já é em horas. Esse do meio aqui está em minutos. Então, para ele virar hora também, eu preciso pegar esse valor e dividir por 60, certo? Aí eu tenho 15. O 15 aqui, ó, ele está em segundos. Para eu transformar em hora, se eu não me engano, a gente tem que dividir por 3.600. Se eu não me engano. A gente vê depois ali. Função segundo, né? A mesma forma, ela vai lá na sua hora, pega, né, o valor aqui em segundos e traz para você esse valor inteiro. Né? Aí você pode trabalhar esse valor. Eu quero converter para segundos, eu quero converter para minutos. Você pode fazer as conversões, tá? Então a gente vai lá para a prática agora para a gente ver essas funções lá como funciona. Só um momento que eu vou compartilhar com vocês aqui o arquivo Excel. Então, estamos aqui no Excel. A primeira função que a gente vai ver aqui então vai ser o concatenar, que eu mostrei para vocês lá. Então, lembra que eu disse? O concatenar, o que ele faz? Ele pega valores de duas ou mais células e une em uma somente. Então, aqui tem um exemplo bem simples. Por exemplo, a gente tem uma base de dados aqui, que a gente tem o nome e tem o sobrenome. Porém, ele está separado, tá vendo? A gente quer juntar o nome completo da pessoa num lugar só. Para não ficar vindo aqui, ó, ficar escrevendo João Ferreira, né? Depois aqui embaixo, André. Isso aí perde tempo. Se bem que o Excel é inteligente, tá vendo? Ele já até tem uma função que eu vou mostrar pra vocês que é legal. Por exemplo, vocês vão ver que aqui a gente vai fazer um padrãozinho. Qual é o padrão? É esse mais esse praticamente, certo? Eu vou escrever João Ferreira. Depois eu vou escrever André Batista. José Ferreira Lima. Então o Excel é meio que inteligente. Então se eu vier aqui escrever, ó, João Ferreira, dá um Enter. E aqui embaixo, ó, viu o que eu fiz? Eu apertei Ctrl E. Isso aqui é um atalho, tá? A gente... Então, isso aqui, ó. Ctrl E. Porque, tipo, ele entende que tem um padrão aqui, ó. Então se eu vier aqui na célula de baixo e apertar Ctrl E, ele já auto-preencheu, tá vendo? Mas a função que a gente vai usar aqui é concatenar. Porém, ó, isso daqui, deixa eu já explicar pra vocês esse atalho que é muito legal. Lá no trabalho, a gente tem alguns códigos, tá? E como que esses códigos vêm? Normalmente, eles vêm todo quebrado, todo misturado, como posso dizer. Então, deixa eu fazer aqui um exemplo pra vocês. Rapidinho. Tá, então aqui assim, ó, pensa aí, eu poderia ter mais aqui, deixa eu esticar aqui pra ele seguir um padrão. Tá. Aqui, ó, eu tenho alguns códigos, tá vendo? Eu tenho alguns códigos. Aí lá, porém, quando a gente vai fazer alguma análise lá, a gente vai separar, o código ele tem que estar pra gente separado por pontos. Só que assim, da base de dados nossa, quando a gente puxa da base, a informação ela vem toda desse jeito. Mas a forma que eu preciso dela é assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aspas que eu coloco, pessoal, esse aspas simples aí, né, que é só uma aspas, é pra falar que é texto. Por quê? Se eu colocar aqui, ó, tá vendo que tem 00? Quando tem 0 à esquerda, o Excel ele meio que oculta, tá vendo? Se eu colocar se eu escrever sem pôr aspas, aí quando eu coloco essa aspas, ele entende que é um texto. Aí se eu pôr 00, por exemplo, ele não vai sumir com ele, tá? Então, ó, 00, 14. Qual que é o padrão? Lá, são 4 dígitos, um ponto. Depois, mais 4 dígitos,
ponto e finaliza com os 3 últimos dígitos. Então esse aqui seria o padrão. Então, para eu não ficar vindo aqui, ó, fazendo essa separação, você viu que eu fiz esse formatinho. Se eu vier aqui embaixo e dar o Ctrl E, deixa eu ver se você vai entender, né, o que eu quero fazer aqui. Ó, vamos fazer mais outro de baixo. 2512 ponto 3636 ponto. É para entender, né? Aí, ó. Então, ó, na primeira vez que eu fiz aqui, ó, vocês viram que não conseguiu entender, né? De primeira, né? Então, ó, se eu vir aqui, ó, você viu que não conseguiu entender. Eu apertei o Ctrl E. E aí falou que não viu nenhum padrão. Mas na hora que eu preenchi aqui o segundo padrão, ó, vou fazer de novo para vocês verem. Deixa eu botar um aspas aqui. E na de baixo eu dei o Ctrl E, você viu que já entendeu. Então eu não precisei fazer para todos. Eu usei o Ctrl E e como ele viu que tinha um padrão a ser preenchido, ele já replicou para todo mundo, ó. Então essa daqui, ó, guardem esse atalho aí, tá? Ctrl E. É bem interessante. Mas para esse caso aqui, ó, a gente vai usar o concatenar, tá? Que às vezes você quer unir mais coisas, por exemplo. Então vamos lá, ó. Digita igual, concatenar. Aí como que funciona? Aqui no concatenar, a gente vai selecionar o texto que a gente quer unir. Então, ó, eu tenho esse texto e eu quero unir com esse, certo? Então, seleciono esse texto, ponto, vírgula, seleciono esse, fecho parênteses. O que vai acontecer aqui, ó, fica vendo. O texto, ele veio juntado, né? Vamos dizer assim, ele veio grudado, tá? Então, aqui tinha que ter um espaço entre o O e o F. Então, o que eu vou fazer? Então, ó, vou fazer de novo para vocês verem. Eu vou apagar, vou selecionar aqui o primeiro nome que eu quero, ponto e vírgula. Agora eu quero que tenha um espaço entre os dois. Então como que eu faço? Eu coloco aspas, que é como se eu estivesse escrevendo um texto. Por exemplo, ó, se eu escrever aqui, ó, selecionar o A2 e escrever aqui, ó, teste, vocês vão ver que ele vai unir o nome João com teste. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Só que aqui no meio eu quero espaço. Então eu vou apagar o teste e vou dar o espaço. Certo? Aí depois eu venho e seleciono o outro nome. Agora, vocês vão ver quem vai unir e vai dar o espaço pra mim aqui, ó. E já deu espaço. Aí só dá 2 cliques aqui que ele vai replicar. Tá vendo? E eu poderia fazer mais, por mais coisas aqui, por exemplo, né? Poderia unir com mais informações. Aí é só ir pondo ponto e vírgula e selecionando o que você quer juntar num lugar só, tá? E lembra que às vezes você consegue usar o Ctrl E, né? Porém, no Ctrl E, se você mudar alguma informação aqui, né, ele não vai mudar, não vai alterar para você aqui. Já aqui, se você mudar, né, como seja Fernando, ele fica com fórmula, né? Então ele altera aqui para você, tá vendo? Então ele junta automático aqui. Agora aqui já não, você vai ter que ficar toda vez modificando aqui a sua função. Deixa eu dar uma lida aqui no... O pessoal tá mandando pra mim aqui no grupo. Ô Nelson, você fala qual? Essa seta aqui? Ou essa daqui que tá aparecendo aqui? Essas verdinhas? Na verdade, ela aparece automaticamente, na verdade, isso daqui. Porque, ó, ele tá vendo? Ele fala assim que é só um aviso. Então quando eu armazeno um número como um texto, porque aqui é um número, certo? São números. Só que eu salvei como texto, correto? Salvei como texto. Aí se eu clicar aqui, ó, tem que aparece uma exclamação. Ele tá falando para mim o seguinte, ó, número armazenado como texto, né? Então ele tá achando que é algum erro, mas na verdade não. Eu fiz isso aqui porque eu quis mesmo. Foi a minha intenção transformar isso daqui como texto. Aí então tem algumas opções. Eu posso corrigir o erro, né? Conforme ele está me sugerindo, que seria converter em número, já que são números. Porém, a gente viu que se isso aqui tiver como número, o zero à esquerda, o Excel oculta. Então, como eu quis fazer isso de propósito, eu venho aqui e dou ignorar erro, tá? Só que tem que fazer isso aqui para todos. Então, ó, selecionei aqui, cliquei, ignorar erro. Viu que sumiu? Aqui mesma coisa, ó. Seleciono, clico, ignoro o erro. Porque eu fiz de propósito isso. Eu quis transformar o número como texto, tá? É por isso que apareceu aquele sinalzinho verde aqui em cima e o sinalzinho de exclamação, tá?
salvar aqui já, salvando. Beleza? Então aqui basicamente isso. Imagina, Nelson. É basicamente isso, tá? E tá, essa função concatenar, você pode unir tanto texto como número, tá, pessoal? Então não se limitem em relação a isso. E outra coisa, essa função concatenar, ela costuma cair bastante em processo seletivo para as provinhas de recrutamento aí, tá? Beleza, fechado aqui com concatenar, vamos para a função aqui, ó, extrair texto, tá? A concatenar basicamente é só isso, tá, pessoal? Não tem nenhuma outra coisa assim, nossa, basicamente é isso, ela pega e junta dois valores ou mais. Extrair texto, tá? Aqui eu já deixei meio que resolvido, mas eu vou apagar e fazer com vocês. Qual que é a função do extrair texto, tá? Então, ó, perceba, aqui tá os dados que veio da minha base de dados, né? Então a gente tem uma base, na hora que eu gerei o relatório no Excel, ela veio dessa forma. Como? Aqui, ó, esse primeiro valor é o número, é o código do IBGE. De quem? Da cidade. Então a gente está analisando cidades aqui. Nessa cidade, ela tem um código IBGE, depois aparece aqui o estado e o nome da cidade. Porém, perceba que está tudo grudado, tá vendo? E assim, a gente tem muita informação aqui, ó. Tem bastante dados. Então você imagina ficar separando na mão isso daqui, né? Você vir aqui do lado, código IBGE, olhar aqui e digitar. Depois, qual que é o estado? Digitar aqui. A cidade. Fazer isso para mais de 400 itens. Então fica inviável, né? E por que isso daqui é importante? Às vezes você quer fazer alguma análise, né? Você quer analisar, você quer filtrar, por exemplo, só a cidade aqui, ó. Né? Você quer filtrar os estados. Eu quero filtrar somente o que é... Deixa eu pegar aqui, ó. Só quero filtrar São Paulo, por exemplo. Tá vendo? Eu consigo filtrar. Agora, se eu fosse filtrar por aqui, por exemplo, ó, pelas cidades, eu quero filtrar somente São Paulo, né? Até daria, mas sabe como que fica todo zoado aqui. Você até consegue filtrar, porque na hora que eu digitar aqui SP, ele vai trazer tudo que tem SP pra mim, né? Mas se eu fosse querer fazer alguma análise, construir algum gráfico, fazer algum PROC-V, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse cidade e quantidade de habitantes, por exemplo. Aí eu quero fazer um PROC-V para saber a soma de 3 cidades do estado de São Paulo, né? Na forma que está aqui, eu não consigo fazer um PROC-V, porque a informação está tudo misturada e está tudo num lugar só. Agora aqui já não. Se eu quiser vir aqui, eu quero puxar somente São Paulo, né? O PROC-V vai puxar aqui, ó, tá separadinho. Eu quero puxar só a cidade, uma cidade específica. Você consegue puxar. Por quê? Porque está separado. Então a gente vai aprender a usar essa função aqui. Deixa eu vir aqui apagar. Então, a informação que chegou pra gente foi essa. Essa foi a base que chegou pra gente. Agora a gente vai tratar essa base, tá? A gente tem algumas formas para fazer isso. Vou mostrar pra vocês. Primeira forma é usando a função extrair texto. A função extrair texto, por que é bom? Porque é uma função, como eu disse. Se é a função, toda vez que entrar um valor no mesmo padrão que está aqui, ela já vai automaticamente separar para mim, né? Então, aqui, ó, o código IBGE é padrão. Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos, isso. É padrão, são 7 dígitos. O estado, né, o F no caso aqui, é 2 dígitos, então é padrão. Agora a cidade, já não, ela já pode ser grande ou pequena. Porém, como ela está por último aqui, é tranquilo. Então toda vez que entrar um dado nesse padrão aqui, automaticamente a nossa função vai separar para a gente, toda vez que entrar, tá? Então essa forma você automatiza. Mas eu vou mostrar também uma outra forma de fazer isso. A gente vai ver aqui. Então vamos lá, como que funciona? A gente vai digitar igual ext, que é de extrair ponto texto, tá? Eu quero extrair texto. Da onde eu vou querer extrair esse texto? Eu vou querer extrair o texto daqui, certo? Dessa célula. Deixa eu tirar o filtro que está com filtro ainda. Deixa eu apagar aqui. Então lembra, né? Esse comandinho aqui, ó, é o Ctrl Shift e setinha para um lado e para baixo, né? Que ele vai andando nos extremos, tá vendo? Ficou aparecendo um pouquinho aqui ainda. Deixa eu arrumar aqui que aqui não pegou o nosso tabela. Boa. Então a gente vai lá, a gente vai extrair aqui igual ext.texto, apertei o tab. Eu vou querer extrair o texto da onde? Eu vou querer extrair o texto daqui, certo? O primeiro texto que eu quero extrair é o código IBGE, tá?
Aí a pergunta é, aonde, a partir de qual ponto começa o código IBGE? Como assim? É o número inicial. Então aqui é 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então seria essa sequência. Então o IBGE ele começa já no primeiro valor aqui, ó, no 1. Tá? Então ó, o número inicial vai ser o 1. Então o que vai acontecer? Minha função vai começar a fazer a extração do texto partindo do primeiro valor que aparece, que no caso vai ser 1. Então vai aparecer o 1. Agora eu quero que ele extraia do 1 até qual valor? Então a gente viu ó, que o IBGE ele tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 valores, né? Então vai do 1 até o 7. Então, do 1 até o 7. Fecha parênteses, dou um Enter. Tá vendo que ele trouxe pra mim certinho aqui o valor? Do 1 até o 7 ele extraiu. Aí se eu vier aqui e der 2 cliques, ele já fez para tudo, tá vendo? Automático. Então, de todo mundo, ele extraiu esse primeiro valor, que começa no 1 e termina no 7. Beleza, vamos fazer agora para o estado. A gente vai extrair o estado. Então, igual, txt, texto, apertei o tab. O estado está onde? Está aqui também. Porém, agora, o inicial dele começa onde? Né? Então, vamos fazer com calma aqui. Ó. A gente viu que isso daqui ó, ele vai do 1 até o 7, certo? Esse primeiro valor. Começa no 1 e termina no 7. Então o estado vai começar na onde? Ó? Aqui é o 7, o espaço também conta, é o 8, e 9 começa aqui, no A. Tá? Então, começa no 9. Certo? E vai até onde? 9, 10. Que são 2 valores só. Correto? Ó, aqui foi o seguinte. Na hora que eu selecionei o estado, joguei do 9 até o 10, qual que é a jogada aqui na verdade, tá? Você precisa contar desde aqui de trás, né? Qual foi o meu raciocínio aqui agora? Eu fiz aqui, ó, eu fiz assim, ó. Falei, 9, né? Aqui é o 9. Então, o próximo aqui vai ser o 10. Era pra ser, mas vamos ver por que não deu certo aqui, ó. Porque na verdade, isso daqui vai do 9 ao 8, né? Calma aí, ó. Vamos ver por que tá dando errado. Então vamos lá, então é do 9. Então a gente precisa contar aqui do 0. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso? Deixa eu ver aqui. Então às vezes você vai fazendo na tentativa e erro, ó. Quer ver, ó? Se eu pôr 10 aqui, ó, eu vi que tá pegando bastante, né? Então vem baixando aqui, ó. Vou pôr... Se eu pôr 8, ó. Se eu pôr 5, tá vendo? Então, na verdade, aqui, ó, é a quantidade de caractere que eu quero que apareça. Então, eu quero que apareça 2 caracteres, né? Então, é essa a lógica, tá? Então, eu seleciono o texto, falo onde começa e a partir dele, quantos valores eu quero extrair, tá? Então, eu quero extrair 2 valores a partir desse. Então, ele já faz o cálculo sozinho. Então, é só pôr o 2. Vou fazer mais um aqui, ó. Igual. Extrair texto. Eu vou extrair deste lugar. Vai começar na onde? A gente viu que começa então aqui, ó. Aqui são 7, 8, começa no 9, certo? O estado começa a partir do 9º valor. E a partir do 9º eu quero que extraia 2 valores. Então, digito 2. Já extraiu pra gente. Aí agora para poder replicar isso, a gente dá 2 cliques aqui. Viu que ele já preencheu todo mundo, ó. Certo? Aqui, ó, vamos pro próximo. Agora é a cidade. Então é a mesma coisa, igual txt texto. Vou selecionar aqui a fonte de informação. Agora a cidade começa aonde, né? Então a gente sabe que aqui é 7, né? O nosso código IBGE termina no 7. Então, ó, 7, 8 o espaço, 9 o A, 10 o C, 11 espaço e 12 começa no R, né? Então a partir do 12 que começa a aparecer os nomes da cidade. A gente pode fazer um teste. Colocar 12 e um caractere só. Tem que aparecer o R ali, né? Ó, beleza, tá puxando certo. O inicial tá certo. Aí aqui, ó, você vai ver o seguinte, pessoal. Como a cidade pode ser muito grande ou muito pequena, você não vai ficar olhando aqui qual que é a maior cidade,
né? Qual que é a maior cidade aqui? Não precisa fazer isso. É só vir aqui, ó, número de caractere por um valor grande, hein? Por 50, por exemplo, né? Eu acredito que não vai ter nenhuma cidade com mais de 50 caracteres, né? Então a gente coloca 50 já para não ter perigo de dar algum erro. Botei 50, ó, Rio Branco. Aí, vou fazer mais um para vocês, igual este texto. Vou selecionar minha fonte de informação. Beleza. Vamos de novo, ó. Vai começar na onde? Aqui é 7, depois 8, 9, 10, 11, 12. Começando a partir do 12. E do 12 em diante eu vou deixar 50 já, porque eu quero que me pegue tudo esse intervalo aí, que eu não vou conseguir ficar prevendo, né? Beleza. Aí é só dar 2 cliques, que automaticamente ele já vai extrair para mim o nome da cidade, ó. Por quê? Porque tem um padrão de espaçamento, de posição. Então eu consigo fazer isso. Tá vendo? Beleza. E se eu não tivesse padrão, por exemplo, se eu não tiver padrão na quantidade de texto, por exemplo, não, eu podia ter aqui, ó, ter um valor a mais aqui, um valor a menos, né? Porém, os espaços sempre existem. Eu posso usar uma função que chama o seguinte, é texto para colunas, tá? Então eu vou copiar aqui, ó, e vou jogar aqui numa outra planilha. Então vou chamar aqui, ó, txt colunas, tá? Só pra gente usar de outra forma. Então eu extraí aquela informação pra cá, tá? Aí aqui eu vou arrancar, tá, esse cabeçalho aqui, tá? Só vou deixar aqui as cidades. Então agora eu vou usar uma outra função do Excel. Deixa eu tirar esse que tá me atrapalhando aqui o negocinho. Que é uma função chamada texto para colunas. Então a gente vai clicar aqui, onde a gente vai separar esse texto, tá? Então a gente vai vir aqui em dados, tá? A gente vem aqui em dados e vem nessa função aqui, ó, texto para colunas. Se eu clico nela, o que vai acontecer? É que como eu cliquei só em um negocinho, ele apareceu aqui, ó. Então seleciona tudo o intervalo, que você quer fazer a separação dos textos, seleciona o intervalo todo. Seleciona aqui, ó, texto para colunas. E aqui ele já mostrou para mim aqui, ó, né, uma pré-visualização. Aí o que eu vou fazer? A minha planilha aqui, ó, os meus dados, ele está delimitado pelo quê? Por espaço, tá vendo? Então eu tenho um texto aqui, por exemplo, um número, espaço, um texto, espaço e outro texto. Então aqui a gente está separando as nossas palavras pelo quê? Por espaço. Então a gente pode pôr aqui, ó, delimitado, tá? É que assim, ó, nesse caso ele está como fixo, tá vendo? Porque tem esse padrão de tamanho que eu falei para vocês. Mas a gente está simulando um caso que não seja padrão, que alguma coisa tenha mais que a outra aqui, tá? Então a gente vai por aqui, ó, delimitado. Vai avançar. Delimitado pelo quê? Está delimitado por espaço, certo? Delimitado por espaço. Porém o que vai acontecer, ó, tudo que tiver espaço, ele vai separar. Tá vendo? Ele vai separar tudo que tem espaço. Então, até os nomes aqui, ó, vai ficar desse jeito. Tinha uma outra função, ver se eu consigo achar aqui pra gente. Nesse caso, né, a largura fixa daria bem, né? Porque a gente poderia ver aqui, ó, mexer isso daqui, ó. Então a largura fixa é dessa forma. Ela é fixa, então você consegue vir aqui e alterar aonde você quer que tenha a quebra de texto. Então vamos ver quais são as diferenças. Eu não sei se vai estar aparecendo para vocês aí, igual da outra vez, porque como abrir uma outra janela, pode ser que o Teams não deixe eu compartilhar a tela com vocês, tá? Mas aí qualquer coisa depois dá pra puxar no vídeo que eu tô gravando. Eu imaginei que não ia aparecer mesmo, tá? Imaginei que não ia aparecer, mas eu vou tirar uma foto aqui, porque o Teams ainda dá essa bugada aí. Ele não, se eu abrir uma outra janela dentro da janela que eu tô compartilhando, ele não deixa compartilhar, tá? Mas vou tirar uma foto aqui pra vocês verem. Mas depois vocês veem no vídeo, tá? Qualquer coisa. Eu vou ver se eu mudo a plataforma, se eu faço pelo Zoom, que no Zoom dá certinho. Deixa eu voltar aqui, ó, pra vocês verem. Então, na hora que eu clico lá em texto para colunas, ele vai aparecer essa janela aí, ó. Que eu mandei pra vocês. Aparece essa janela. Aí vocês vão ver ali, ó, que tem dois campos, delimitado e largura fixa.
Se eu vier em largura fixa, é quando eu tenho o meu texto já separadinho, bonitinho, né? Ele tem um padrão de distância, vamos dizer assim, né? O espacinho padrão. Porque, ó, eu vou vir aqui agora em avançar. Tem o botão avançar lá embaixo que está azul. Então, na hora que eu apertar em avançar, vai aparecer essa janela aqui, ó. Vou mandar para vocês a foto. Vai aparecer essa janela aí, que tá aparecendo, né? O texto e tem umas linhas pretas. Essas linhas eu consigo arrastar elas, tá? Depois vocês testam aí. Eu consigo clicar nela e arrastar. E se eu der 2 cliques em qualquer lugar dentro desse campo, ele vai inserir mais repartições. Então essas linhas pretas que vocês estão vendo aí, que tem umas flechinhas para cima, ela nada mais é aonde vai ser quebrado o texto, tá? Aonde vai fazer uma coluna. Então o que eu vou fazer, ó, eu vou colocar uma quebra entre o número ali, ó, e o estado, né? E vou pôr mais uma quebra, dando 2 cliques nessa área branca e arrastando ali, ó, entre o estado e a cidade. E eu vou clicar em avançar de novo. Na hora que eu clicar em avançar, vai aparecer essa janela aqui, ó. Deixa eu dar a foto também. Quando eu clicar em avançar, vai aparecer essa janela, que basicamente eu vou falar para onde eu quero mandar. Então, ó, aí fica geral mesmo, aí tem destino. Tá vendo? Se clicar aqui na setinha, você pode clicar em qualquer lugar aí da sua tabela que ele vai jogar para esse lugar. Aí é só apertar em concluir. Apertando em concluir, vocês vão ver que ele já vai vir separadinho para vocês o texto, já, sem ter que usar a função. Porém, toda vez que você jogar um texto novo, né, nesse mesmo padrão, você vai ter que fazer esse processo. Já lá no extrair texto não, é um tamanho padrão. Começou a chover aqui. É o mesmo padrão. Então aqui a gente vai ter que fazer várias vezes esse processo, né? Então essa seria a desvantagem. Aí tem o outro formato lá, que é indo pela questão do delimitado. Vou fazer também para vocês verem. O delimitado, se eu clicar no delimitado, vai aparecer essa tela para mim, tá? Processar a tela. Então eu seleciono todo o intervalo. Eu vou lá, eu clico, seleciono todo o intervalo que eu fiz aqui. Clico em texto para colunas, né? Vou em delimitado. E aqui em delimitado é normalmente quando minha tabela não tem padrão, vamos dizer assim. E eu quero separar todos os campos. Então vocês vão ver ali, ó, que eu posso separar por ponto e vírgula, por vírgula, espaço. No nosso caso, vocês vão ver que os textos eles são separados por espaço. Então eu vou clicar ali, ó, em espaço. Na hora que eu clicar em espaço, ele vai já automaticamente colocar uma repartição em cada um desses campos. Vou esperar o carro passar aqui. Então, como coloquei aqui por espaço, o que vai acontecer? Ele vai colocar uma repartição aqui em cada espaço, tá? Em cada espaço. Aí é só vir aqui em avançar, né? É a mesma coisa, né? Defino aonde vai ser, aperto um Enter e venho aqui e dou um concluir. Então na hora que eu faço isso, ó, a diferença aqui vem, ele separa tudo. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que usar o concatenar aqui, ó. Vou ter um pouquinho mais de trabalho nesse caso, tá vendo? Tem que concatenar a cidade, porque ela veio tudo separado, tá vendo? Vou concatenar, ó, a cidade. Então vou ter que vir aqui, ó, concatenar. Primeiro texto que vai estar aqui, né? Ponto e vírgula. Vou ter que pôr um espaço, dessa forma. Agora eu pego outro texto, né? Ponto e vírgula. Vou ter que ter mais um espaço aqui também. E seleciono aqui. Nesse caso nosso aqui não tem nada, mas vai ter caso que vai ter. Então a gente precisa meio que travar isso daqui. E eu acho que vai ter caso que vai ter mais ainda. Mas tá bom. Aí, ponto e vírgula. Vai ter que ter espaço de novo. E vai ter mais um texto aqui. Fechei parênteses, dou Enter. Aí eu vou ter que dar 2 cliques aqui. Não vai dar 2 cliques porque está sem tabela. Mas é só arrastar aí, tá vendo? Deixa eu ver se vai pegar aqui. Opa, arrastei errado. Então, arrastando aí já concatena, tá vendo? Então tem várias formas, né? Quando é a largura fixa, igual esse, é simples. Você vai lá, texto para colunas, coloca as repartições onde você quer que apareça e dá um OK. Espera um pouquinho, o carro tá passando de novo.
Então, quando é largura fixa, é mais de boa, porque você vai colocar, vai vir espaçamento fixo. Aí já sai bonitinho para vocês. Porém, se você for sempre jogar informação desse padrão, você vai ter que fazer isso todas as vezes. Já que no Strider texto não. Se toda vez jogar entra no mesmo padrão, você pode só dar um Ctrl V por cima aqui que ele já vai fazer isso automático para você, né? Mas aqui, para esse caso, extrair texto é mais rápido, porque é tamanho padrão e não precisa usar fórmula. Às vezes é só uma análise rápida que preciso fazer, isso aqui já dá conta. Aí o próximo aqui, ó, é quando a largura não é fixa, né? A gente tem, tipo, aqui tem 10 caracteres, aqui tem 5 caracteres. Aí a gente separa por espaço mesmo ou vírgula, né? Tem base aí, ó, aqui na hora que você traz ela para o Excel, ela vai separada por vírgula. Então, você vai ter que usar esse outro método aqui, né? Que é o texto para colunas delimitado. Nesse caso, por vírgula, tá? Mas isso daqui, pessoal, é você chegar mesmo, pegar algumas coisas e testar, tá? Isso daí, aqui no Excel, muita coisa é tentativa e erro. Porque que nem agora, você já sabe que essa funçãozinha aqui, ó, ela pega um texto e joga para a coluna. Aí o que vai de vocês mesmo agora? É explorar ela. Ah, se eu pôr delimitado aqui e selecionar tal coisa, o que acontece? Né? Ah, se eu pôr aqui, é tentativa e erro mesmo, tá? Não é complexo, isso aqui é bem simples de usar, tá? Aí isso daqui que eu disse, como você consegue fazer várias coisas, a gente não consegue ficar fazendo muito exercício com isso daqui, porque você precisa pegar mesmo e ir testando e usando, ver qual que é a melhor forma. Tem hora que é melhor fazer por fórmula, tem hora que é melhor fazer extrair texto, tem hora que vai ser melhor fazer por delimitado, né? Aí vai de cada caso, né? E de qual você achar mais fácil também. Tipo, não tem uma regra, tem que usar esse, tem que usar desse jeito, tem que ser fórmula. Não tem uma regra, não existe regra. Faz da forma que você achar mais fácil e que você tiver mais facilidade, tá? Isso aí é tranquilo, tá bom? E como eu disse, vocês pegam depois, vai fuçando e vai testando para ver o que acontece em cada um dessas opções. Mas basicamente todas elas vão separar o texto, é só isso. Ela vai pegar um texto, vai por aqui, outro vai por aqui. Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Então aqui beleza. E vamos aqui para as funções envolvendo tempo, tá? Então depois vocês dão uma praticada nisso daqui, dão uma fuçada. As funções envolvendo tempo. Então eu trouxe aqui um estudo de caso, vamos dizer assim, tá? Nesse caso aqui o que acontece? A gente tem um analista que foi lá na linha de produção e coletou alguns tempos, certo? Então, coletou os tempos do que? Do processo de montagem. Pode ser qualquer coisa aí, tá? Então, processo de montagem. Aí o que essa pessoa fez? Ela foi lá e marcou todas as atividades que ocorrem nesse processo de montagem, tá? Então a gente tem um total aqui de 9 atividades, que vai de separar material até dar baixa no sistema. Aí o que essa pessoa fez? Essa pessoa marcou o início e o fim de cada processo desse. Então, separar material, o colaborador começou a fazer isso daqui a 8 horas e terminou 8 horas, 25 minutos e 10 segundos. E esse processo aqui, ó, eles fizeram em 2 pessoas, tá? Fizeram em 2 pessoas. Depois, o segundo processo, né, eles vieram aqui para poder preparar a ferramenta, fazer o setup. Então, nesse processo, a gente teve aqui, ó, o tempo de início também, início de fim. Demorou aqui cerca de 5 minutos para fazer esse setup. Isso daqui o cara fez sozinho, fez em uma pessoa. E assim por diante. Então a gente tem o início do processo e o fim do processo. E quantas pessoas trabalharam nesse processo, tá? O que a gente quer fazer? Aí a gente está lá e chegou pra gente, alguém pediu, viu? Eu preciso saber, cara, qual é o tempo total em minutos que leva o meu tempo de montagem, tá? Então, porque assim, ó, normalmente as empresas aí para fazer cálculo de mão de obra, fazer cálculo de capacidade, as empresas normalmente costumam adotar um minuto, né? E até por ser um sistema aí também, né, internacional, você vai usar a aceleração, a velocidade, sei lá, é metros por segundo, né? Aqui no tempo a gente usa minutos, que é melhor para trabalhar, tá? Para a gente poder usar fórmula, essas coisas. Então a gente sempre usa minuto para esse caso. Aí então, a gente preciso saber, cara, quantos minutos demora o meu processo, né? Isso aí, tempo de processo. Quando eu falo tempo de processo, estou falando de lead time,
O que é lead time? Lead time é o tempo que demorou para finalizar o processo. Então, começou 8 horas e terminou às 9h45. Esse é meu lead time, que é o tempo corrido, vamos dizer assim. Então, eu preciso saber qual que é o tempo corrido, o lead time, tempo de processo, e depois eu quero saber minuto homem. O que é minuto homem? É o tempo de processo multiplicado pela quantidade de colaborador. Então, quando eu faço isso, eu encontro o minuto homem. Então, a gente usa isso para poder fazer cálculo de capacidade, para fazer cálculo de quantas pessoas eu preciso ter, para saber se eu vou conseguir atender uma demanda ou não. Então, a gente usa o minuto homem. E para poder calcular quantas pessoas eu tenho que ter no processo. Tá? Então, aqui eu estou fazendo uma introdução para vocês entenderem qual que é o propósito disso. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular aqui o tempo de processo de cada atividade. Então, por enquanto, sem considerar colaborador. Se a gente vier aqui fazer assim, ó, igual o fim menos início, a gente vai achar aqui um tempo, certo? Porém, ó como que ele vem. Ele vem em formato, para mim aqui, de hora. Aí, na hora de calcular aqui o minuto homem, que é o que? Que é o tempo vezes quantidade de pessoas. E ver aqui e fazer essa multiplicação, por exemplo, já não fica legal para eu poder trabalhar, tá vendo? Ele fica em formato de hora. Aí se eu quiser fazer cálculo de mão de obra, não dá. Então eu preciso trabalhar com valores decimais, tá? Então vamos com calma lá. Aqui vai ser o seguinte. A gente tem várias formas de fazer, tá, pessoal? Várias formas. A primeira forma seria já aqui, ó, fazer tudo numa função só. Como assim, né? Então a gente tem o processo de início e o processo de fim. Eu poderia vir aqui, fazer o que eu fiz agora, fim menos início, e converter isso daqui para decimal, tá? Então, ó, vamos melhorar isso daqui, ó, para vocês entenderem. Então aqui, ó, eu vou criar uma nova coluna que eu vou escrever diferença, tá? Que vai ser o que? A diferença do tempo, que é o do fim menos início, tá? Esse delta aqui, ó, fim menos início. Então, eu vim aqui diferença. Vou ver qual foi a diferença aqui, ó. Esse menos esse. Certo? Então eu vou arrastar. Então aqui eu consigo ver, ó. Aqui demorou 25 minutos e 10 segundos. Aqui demorou 4 minutos e 50 segundos. Aqui demorou 10 minutos, 21 minutos e assim por diante. Só que lembra que eu disse? Eu quero trabalhar isso aí com valores decimais, né? E eu quero trabalhar com minutos. Então vamos lá. A gente já sabe que para eu extrair o valor minuto, eu digito igual minuto e seleciono aqui, ó. Se eu fizer isso, o que vai acontecer, ó? Ele vai me trazer exatamente o valor aqui, ó, 25. Aí, por que ficou com horas? Porque ele puxou a formatação. Então eu venho aqui, ó, e mudo para geral. Ou para números, se você quiser, tá? Então eu deixo aqui em geral mesmo, aqui não tem problema não. Deixa aqui em geral. Então se eu vier arrastando aqui, ó, você vai ver que ele vai extrair, ó, o valor do meio aqui, ó, que é o minuto de cada um. Porém, eu tenho também o segundo. Então eu preciso somar isso daqui com o segundo, concorda? Porém, ó, então vamos lá. Se eu vier aqui, ó, fazer aqui embaixo para vocês verem. Ó. Fazer aqui do lado, ó. Igual segundo. Se eu pôr aqui, ó. Opa, tá certo. Igual segundo. Na hora que eu selecionar aqui, ó, o segundo, apareceu 10 aqui, por quê? Porque o segundo aqui é 10, tá? Então esse 10 aqui, ele está em segundos, certo? Mas eu quero deixar em minutos. Então vamos lá. Quantos segundos tem em um minuto? São 60, certo? Então eu vou dividir segundo por 60. Ah, ficou com formato de hora. Vem aqui e tira. Bota geral. Então, ó, 10 segundos equivalem a 0,16 minutos, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar esse raciocínio aqui, ó. Então a gente vai ter o que, ó? Minuto mais segundo, certo? Porque eu vou somar com segundo. Vou somar com segundo. Porém, a gente viu o seguinte, que para o segundo ficar como minutos, ele tem que ser dividido por 60. Por quê? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu somar aqui, ó, vai ter que dar 25,16 minutos, né? Ah, saiu como hora. Tranquilo, vai lá e muda para geral. Então, ó, tá vendo?
Então 25,17 minutos seria esse tempo aqui, tá? Ah, se tivesse aqui agora, se eu fosse fazer em hora, por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui em hora, eu teria que dividir aqui, ó, esse daqui por 60, certo? Porque uma hora, né, vai ter 60 minutos. E aqui, eu preciso dividir de novo por 60, que é a mesma coisa que fazer 60 vezes 60, né? Aqui, pessoal, essa parte de cálculo é conversão, tá? É parte de conversão. Então, deixa eu ver aqui. Então, isso daqui... Isso está em horas. Vamos fazer de novo aqui, ó. Então, vai ser igual... Minuto. Pega esse minuto aqui, ó. E eu quero deixar em horas. Divido por 60. Certo? 0,42 horas. É isso aí mesmo. 0,42 horas. Mais... segundo dividido por 60 vezes 60 é 3.600, né, se não me engano. Então, ó, se eu fosse fazer isso aqui em horas, isso daqui seria equivalente a 0,42 horas, tá? Então tem várias formas de converter. A gente vai usar minutos mesmo. Então é igual a minuto. De novo, ó, peguei o minuto mais segundo, tá? Mais segundo, porém o segundo eu tenho que converter para minutos, então eu preciso dividir por 60. Então tá aqui, ó, 25,17, tá? Aí é só arrastar aqui, ó. Que faz automático, tá vendo? Vou apagar. Então, ó, esse processo demora isso aqui em minutos. Agora tá em decimal, tá vendo? A gente consegue usar. Agora eu posso fazer o cálculo aqui, ó, que é o minuto homem, né? Vou só mudar aqui, ó, pra gente calcular o tempo total de processo aqui, ó. Então o total vai ser a soma, né? Então é só clicar aqui, ó, no sinal de soma. Quem já puxa aqui, ó, dá um Enter. Então o tempo total aqui, ó, é 105 minutos de processo. Tá vendo? Isso aqui em horas, ah, eu quero saber em horas. Eu posso pegar isso daqui e dividir por 60, que equivalem a 1 hora,75, tá? Isso aqui está em horas. Então a gente pode fazer várias conversões aí. Agora eu consigo calcular o minuto homem, né? Que é o seguinte, que é o tempo de processo que eu tenho multiplicado pela quantidade de pessoas que eu tive trabalhando naquele instante. Nesse caso, é esse valor aqui, ó. Ah, saiu como hora. Vai lá e tira de novo. Arruma aqui, ó. Esse sinalzinho aqui, ó, que tem ó, duas flechinhas, uma para a direita e outra para a esquerda, ele ajusta a quantidade de casas decimais, tá vendo? Só clicar ali, ó. Que altera. Só arrastar aqui. Então aqui está o minuto homem. Se eu pegar o tempo de processo e multiplicar pela quantidade de pessoas, eu chego nesse minuto homem. Eu posso vir aqui somar agora. Certo? Então, em minuto homem é isso daqui que vai demorar. Então isso daqui serve para calcular a mão de obra. Como assim? Por exemplo, vamos dizer que eu tenha um tempo disponível. Vamos lá. Tempo disponível. Rapidinho, a gente está acabando já. De 518. Tá? Então, cada pessoa tem isso daqui disponível, certo? Já que o tempo disponível no dia são 518 minutos, tá? Todo mundo vai ter esse valor disponível no dia, né? Aí eu quero saber aqui qual é a ocupação, né? Como assim ocupação? Desse tempo que está aqui, né? O quanto está sendo usado, né? Então eu vou falar, tipo, se eu tenho 518 e eu gasto aqui com hora homem, com minuto homem, esse tanto, eu vou fazer a relação disso para isso. Então eu pego 266.58 e divido por 518. Eu vou falar, ó, a ocupação desse setor é de 51%, tá? É de 51%. Porque eu estou usando isso daqui de minuto homem, porém eu tenho isso aqui disponível, tá? Então eu poderia talvez dar mais atividade para esse pessoal fazer, né? Poderia, com certeza. Agora vamos supor que eu tivesse aqui disponível 200 minutos só. Aí já ia explodir, tá vendo? Eles já não estão conseguindo atender a demanda, por quê? Porque eles gastam mais tempo fazendo do que eles têm disponível. Então, nesse caso, ó, já sei que não vai atender a demanda, tá? Não vai conseguir atender.
Então isso daqui, pessoal, é uma das várias aplicações que a gente pode fazer. Tá? Então tentei trazer para vocês aqui o cenário que acontece todo dia lá no trabalho, basicamente, onde a gente tem que analisar tempo, tem que analisar qual que é a capacidade, tem que analisar a demanda, saber quantos carros eu consigo entregar ou não. Então se eu quero saber quantos carros eu posso fazer, vamos lá, vou voltar aqui, ó, 518. Se eu tenho aqui, ó, isso aqui disponível, e eu demoro isso para fazer, então o que eu faço? Eu pego 518 e dividido pelo tempo do processo. Isso daqui está em minuto homem, mas nos casos a gente sabe que o tempo de processo é esse, né? Então, para calcular quantos carros eu consigo fazer, por exemplo, pensando em carros, quantos carros eu consigo fazer dentro de 518 minutos. Agora, para calcular a quantidade de carros, eu vou olhar para o tempo líquido de processo, né? Se eu pôr 10 pessoas na 20 pessoas, não vai importar. O que vai importar vai ser o tempo que essas 10 pessoas levam para fazer um carro. Tá? Então, eu tenho esse tempo disponível e divido pelo tempo de processo. Então, eu falo, ó, com esse tempo, com essas pessoas que tem aqui, eu consigo entregar aqui, ó, quase 5 carros num dia, né? Então, aqui se fosse somar aqui, ó, só um exemplo, por exemplo, com 20 pessoas quase, com 19 pessoas eu consigo entregar 5 carros, quase 5 carros, né? Então a gente consegue fazer vários cálculos e várias análises aí, tá? Então, quis trazer para vocês um pouquinho da aplicação disso daqui, que é bastante usada, tá? E basicamente é isso, tá, pessoal? Aí o que eu tinha programado mesmo para hoje é isso, tá? Seriam essas funções. Nas próximas aulas agora vai ficar mais tranquilo, tá? Porque a gente já viu bastante coisa, a gente vai começar a usar agora para construir gráfico, a gente vai começar a ver realmente a aplicação dela assim um pouco de forma mais bonita, vamos dizer. Porque agora a gente vai fazer essas análises aqui e vai mostrar num gráfico, né? A gente vai começar a construir alguns dashboards, algumas coisinhas legais, tá? Então a parte aí de tortura das funções já passou um pouco, tá? Então espero que vocês tenham curtido aí, tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, tá? Pode mandar lá no WhatsApp, porque aí a gente vai sanando nas próximas aulas. Antes de partir para as aulas de gráfico, eu queria que o pessoal mandasse lá as dúvidas, porque aí daria para fazer como se fosse uma revisão zona, né? Para vocês também não ficarem com dúvidas. Mas fiquem tranquilos, porque a gente vai usar todas aquelas funções de novo na hora de fazer os gráficos. Então é que a gente conheceu elas, a gente conheceu as mais utilizadas. Agora a gente vai meio que voltar para elas de novo, porém para poder construir gráfico, para poder construir algumas coisas legais, tá? Então fiquem tranquilos, a gente vai usar tudo aquilo de novo, tá? A gente não vai conseguir fugir daquilo. Então se tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente vai acabar sanando ela, a gente vai acabar vendo essa função de novo em algum momento.